Pessoal, tudo bem com vocês? Vamos ver hoje o que são fonemas. Então, como título, nós vamos ver fonética e fonologia da língua inglesa em contraste com a da língua portuguesa. Vamos lá. O que são fonemas? Fonema é uma função neuronal de identificar e armazenar um som no cérebro e de produzi-lo através das contrações musculares do aparelho fonador. Em outras palavras, vamos ver aqui, ó. Vamos pegar uma criança na pré-infância. Uma criança, antes de começar a falar, primeiro ela ouve os sons, desde pequenininho, ouve os sons, o fonema identifica, que está aqui no cérebro, ele vai identificar e depois o registra. Registrou. Após a identificação e registro desses sons, o aparelho fonador começa o processo da produção desses sons, resultando a fala. Exemplo, uma criança de 2 anos já formada, ela ouviu, fala algumas coisinhas, aí ele fala, o pai dele fala assim para ele, você comeu? Ele vai falar, comi. Você vai falar assim para ele, ah, legal, você usou o pretérito perfeito da primeira pessoa do singular. Não. Então, o processo natural do ser humano é o quê? Ouvir, entender, internalizar e falar. E por que nós queremos inverter esse processo em questão de um idioma? Vocês estão entendendo a importância? Não estou invertendo nada, estou pegando tudo que nós temos já na parte nossa do ser humano, orgânica. Tudo nós usamos ao nosso favor, nesse caso. Vamos ver aqui mais uma coisa. O som, o que são os sons? O som é toda a articulação feita pelos pulmões, aparelho fonador e articulatório, aquele som feito por um fonema. Ou, em outras palavras, nós vamos usar todo o nosso aparelho fonador, que vem desde da nossa traqueia, vem do nosso diafragma, que fica embaixo dos pulmões, das nossas ramificações, né? Que vai levar, essas ramificações vai levar o ar para nossa traqueia e vai nos resultar na fala. Tá entendendo o processo natural do ser humano? Então vai todo esse processo para na parte aqui dos meus maxilares, ó, eu ter uma boa articulação. Por que aprender inglês através dos fonemas? Como eu disse, é o processo natural do ser humano. Ouvir, internalizar, entender e falar. Então, nós vamos usar tudo que nós já temos ao nosso favor em questão de comunicação. Esse é o processo natural. E nós, como adulto, o aprendizado fica muito mais fácil pelo fato de nós já termos uma língua formada. Nós só precisamos adaptar e conhecer o idioma no qual nós queremos aprender. Vamos lá. Como é feito isso? Através de 4 aspectos que você já tem com você. Articulação. Então, nós vamos trabalhar a questão articulatório, tudo aqui. Então, faz exercício de fono mesmo, ó. Igual na academia, né? Primeiro você vai na esteira, quando você inicia, devagarzinho, pegando o peso leve, e com o passar do tempo, você vai aumentando a carga, porque você vai tendo mais resistência. Então, a primeira articulação, nós fazemos exercício da aranha, fazemos assim, ó. A aranha arranha, arran. Articulo tudo para exercitar mesmo a minha questão muscular. Então, faço todo esse processo articulatório. Outro processo, por que o brasileiro trava? Pelo fato dele não conhecer os sons do idioma e porque às vezes não eu começo uma frase, vou pensar, até eu pensar, eu vou travar porque eu vou fazendo, deixando lacunas na hora de falar. Então, como nós trabalhamos com isso? Através da respiração. Se nós tivermos uma boa respiração, controlando o ar através do treinamento, nós conseguimos começar e terminar uma frase de uma forma boa e coerente. E outra questão também é a tonicidade. Imagine você dar ênfase na palavra ou na frase de um modo errado. Por que isso acontece muitas vezes também? Pelo fato que eu vejo, tento traduzir uma frase, né? Pego em português e quero às vezes pronunciá-lo de uma forma parecida. Por exemplo, eu pego a palavra, eu quero, a frase, desculpa, eu quero ir ao cinema. Quero ir ao cinema. Então a minha tônica do português está lá no final. Olha no inglês. I want to go to the movie. Movie, going. Então você vê que é diferente a tonicidade. Vou ter que fazer de novo. Então, temos a questão da tonicidade. Então, muitas vezes, em português, nós queremos.
fazer em inglês a mesma coisa em questão de tonicidade. Por exemplo, eu pego a frase, eu vou ao cinema. Eu vou ao cinema, a minha tônica está lá no final. Já a mesma frase em inglês, I'm going to the movie. I'm going to the movie. Going, movie. Eu tenho no começo e no final. Então, nós não podemos basear numa escrita para poder estar dando tonicidade para a palavra e conhecer também o idioma. Outro detalhe que nós vamos ver no quarto aspecto é o contraste do português do inglês, porque nem todos os sons do inglês são iguais do português. Mas como eu vou saber isso? Tá entendendo? Então não preciso depender de uma fonte de áudio. E muitas vezes eu acho que se eu falar com o nativo automaticamente, eu vou falar bem. Aí eu te pergunto um detalhe: se eu pego o nativo, vem para São Paulo, aprende o português do paulistano, e ele for lá para o Nordeste, ele vai ter dificuldade? Então nós temos que, vai ter, né? Então nós temos que aprender o som do idioma e os alofônios, as variações do som. Quando eu tenho esse conhecimento, fica muito mais amplo. Eu consigo ouvir, internalizar e falar e entender o nativo de uma forma melhor, porque eu sei os sons do idioma dele. Para isso eu tenho que fazer um treinamento. Você pode me dar um exemplo? Vamos lá. Primeiramente, nem todos os sons do português são iguais a do inglês, foi o que eu disse. Para exemplificar, pegamos o músico que, para identificar quais sons deve ser executado, ele tem que conhecer os símbolos correspondentes àquela nota musical. Então, ele vai executar um som, ele tem que saber o que é um dó, um ré, um mi, e isso é representado através de símbolos, né? Símbolo das notas musicais. A nossa fala também é representada através de símbolo. Então, eu tenho aqui no cérebro o fonema, que ele vai, né, me dizer qual som vai ser, vai reproduzir, vai identificar, o meu cérebro vai, né, registrar todo esse processo para resultar a fala. E eu vou representar através de símbolo do IPA, do International Phonetic Alphabet. Isso é mundialmente, tá? Não só a nossa língua, como as demais. Mas vamos exemplificar na questão do contraste do português com o inglês. E como é representado isso? Vamos lá. É representado entre barras inclinadas à direitas ou entre colchetes. Vamos lá. Então, vamos ver o que eu estou falando. Então, na nossa fala ocorre a mesma coisa. Vamos ver o que ocorre. Eu falo em português, por exemplo. Olha que legal. Como você está ou como você está? Como você está? No dia a dia eu falo como você está. Você vê que tem mudança fonética, não é verdade? Eu falo de como na escrita para como, de você para ser e para estar para tá. Então as sílabas fortes elas permanecem, as fracas elas caem ou modificam. No inglês é a mesma coisa, gente. Então eu quero falar, olha só a importância de aprender pelos sons do idioma e não pela escrita, de aprender a falar. Prestem atenção. Eu quero falar isso aqui, ó, né? Que quer dizer, eu quero morar aqui, em português. O brasileiro normalmente ele vê a escrita e fala I want to live here. I want to live here. Ele fala here, né? Só tem vários problemas. O sotaque puxado, want to, é uma questão live, live e here. Tá vendo? Eu não tenho uma base concreta daquilo que eu estou fazendo, eu só estou olhando e estou fazendo. E vamos lá pela fonética. Aqui eu já faço a mesma junção que eu fiz aqui, ó, mudança ou junção, ó. I wanna, por que wanna, Marcelo? I wanna, então ficou aqui, ó, I wanna live, som do E, palavras terminadas em E. Em português eu substituo pelo som do I. Febre, ele, ou faço um acréscimo fonético. Psicologia, advogado. Já em inglês, ele cai. E essa escrita aqui do I, olha só, do I em português tem som de I. Em inglês ele vai ter som de I ou som de E. Então, automaticamente, aqui eu vou falar live, live e não live. E aqui eu não falo here, falo som do E. Here, here. Como eu vou identificar tudo isso, Marcelo? Conhecendo os símbolos fonéticos através de um treinamento. Se você conhece e domina o som do idioma, automaticamente você pode falar com qualquer pessoa. Além de falar, você vai entender melhor, porque você está identificando os sons do idioma. Você não está identificando uma pessoa falando com você, e sim os sons propriamente do idioma.
Tá vendo a diferença? E outro detalhe aqui, muito importante, que a junção do to com esse want, ó, ponta da língua atrás dos dentes de cima, esses dois T. Pelo fato de ser um som fraco, ou ele cai, ou ele tem uma mudança. Nesse caso, cai os dois. Olha a mudança fonética. No inglês, o som do O, no português, no som do O vira o som do A. No português, o som do O vira o som do U. Mudança fonética. Então, não tem o ano. Ele vai ficar, ou anu, né, do tu. Vai ficar o ana. Então, dois t caiu, o outro em som de U. Pela mudança fonética do inglês, ele vai ter o som do an. Por isso que fica o ana. Acho que isso ninguém te falou, né? Só manda repetir, né? Ou vão falar para repetir want ou wanna. E na escrita ainda coloca WANNA, né? Aí você vê aquilo ali e automaticamente você identifica como wanna. Olha só, e nem é, porque esse som aqui só tem no inglês, não tem no português. Tá vendo a importância? Isso é muito importante, né? Vamos lá. Você pode me dar um exemplo? Vou dar um exemplo para você agora. Vamos lá. Acho que não é para mim, tenho muita dificuldade em falar inglês. Aí é o grande problema. Pelo fato de muitos alunos, muitas pessoas já tentarem e não conseguir travar na hora de falar inglês, ou nunca fez também, né? Tem vontade, mas fala, deve ser muito difícil, se torna uma barreira. E não é, isso é para todos. Pois diferente de um curso de língua inglesa, no qual o foco é a produção do som, que é o quê? Nós vemos a parte gramatical, simple present, present continuous, future e aí por diante, nós trabalhamos com a questão da comunicação. Porque quando estamos falando em língua inglesa, isso aí, vou pegar um exemplo como uma pessoa que vai à escola de natação, ó. Vou a uma escola de natação e o instrutor ensina a forma técnica de natação. Se eu for nadar, irei morrer afogado, Marcelo, então, pois não estava em um ambiente propício para isso, porque eu aprendi só a parte técnica, eu não tinha lá piscina, então só foi a parte numa sala de aula. É isso que acontece. Onde já se viu você passar 4, 5 anos aprendendo um monte de regras gramaticais para depois você começar a se comunicar. E quando você é criança, você aprende primeiro o quê? Ouvir, internalizar e falar, para depois ir para a escola aprender a escrever. Tá vendo como inverte todo o sistema? Então vamos lá. O curso de comunicação oral são técnicas utilizadas para você ouvir, internalizar, entender e falar. Isso não mostra que não dependemos exclusivamente de ir para o exterior ou treinar com o nativo da língua inglesa para falar bem. Você tem que conhecer qualquer som dos idiomas, ou melhor, todos os sons do idioma, qualquer não. Qualquer que eu fale em questão daqueles que você já não conhece, porque alguns são iguais do português. Tá entendendo? Outra dúvida que meus alunos, quando começam o curso, têm. Eu vou aprender a falar e não irei saber escrever? Vamos lá. Essa é a maioria das dúvidas das pessoas que começam a fazer o curso de comunicação em inglês. Como dito anteriormente, o processo natural do ser humano começa através do quê? Da fala. Todo o processo que eu já falei para vocês. Quando estamos conversando com alguém na nossa língua nativa, pensamos em tempos verbais? Eu estou passando para vocês as informações. Quando você fala com alguém, como foi seu final de semana? O que você fez nas suas férias, no feriado? Você está pensando em falar que eu vou pensando em tempo verbal para falar no passado? Não, né? O que você vai fazer amanhã? Você vai pensar no futuro? Você vai falar automaticamente porque você já está formado. Vamos pegar uma criança, se perguntar, ela vai falar. Ou uma pessoa não alfabetizada, por algum motivo, é claro, ela vai ter a mesma comunicação. Tá entendendo a diferença de uma fala e de uma escrita? A escrita vem com a consequência, porque você vai ver as frases, português, transcrição, inglês, você vai ter as frases ali. Então, automaticamente, seu cérebro vai registrando e quando você identificar todo aquele processo, vai ficar mais fácil do que você pensar em tempos verbais, quais regras eu devo usar e como eu devo usar. Você deve usar conforme o ambiente que você está. Se você está num ambiente de uma entrevista de emprego, você vai falar de uma maneira. Se você está em ambiente de rua, você vai falar de uma outra maneira, mas as informações estão ali. Vamos lá, vou ler aqui para vocês. Como uma pessoa já formada em sua língua nativa vai aprender um outro idioma, torna-se muito mais fácil o processo da escrita.
Quando aprendemos através do som de um idioma, automaticamente identificamos a escrita e outras coisas. Quando você está falando com alguém, você tem de já organizar de forma rápida e clara o que vai falar, conforme o ambiente que se encontra. Foi o que eu acabei de falar para vocês. E a escrita torna-se uma consequência daquilo que aprendemos na fala. Em outras palavras que estão aqui, é, nós treinamos os alunos nessa questão de preparo, de ter uma boa comunicação, independente do ambiente que ele está, e automaticamente ele identifica a frase e consegue escrever naturalmente, porque ele tem frases concretas sobre aquilo e vai ficando mais fácil a identificação. E automaticamente, através de tudo isso, nós temos um curso de inglês estrutural que fala sobre todos os tempos verbais sem necessidade de explicar regras gramaticais. Então, é um curso completo, comunicação, fala, e você tem o apoio também dessa questão se você precisar da escrita. Vamos lá. Outra pergunta dos alunos. Em quanto tempo eu consigo ficar fluente no idioma? É o que eu falo para você, sempre eu falo isso para os alunos, sempre depende o quanto isso vai ser diferente na sua vida. Qual vai fazer diferença na sua vida isso? Qual que é o seu foco, seu objetivo, qual o seu propósito em tudo isso? Em outras palavras, qual motivação você vai ter para se tornar fluente no idioma? Não adianta você começar, vai na academia, vamos supor, você está com sobrepeso, vai no médico, o médico fala, se você não for para academia, você não vai, um exemplo, né? Se você tem filho, vai ver nem o filho crescer. Aí você se desespera, eu vou emagrecer, tal, 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 tal. Se você não tiver essa motivação pensando que aquilo vai prejudicar a sua saúde, automaticamente você vai parar com o tempo. Agora, se você vê realmente que isso está te trazendo um benefício e realmente você tem que continuar mesmo quando você está desanimado, mas isso é bom para você e para sua família, automaticamente você vai dar continuidade. Então depende da sua motivação. Todo o processo nós fazemos, mas depende da motivação de cada pessoa. Sobre o quê? Uma entrevista de emprego, uma viagem, questões pessoais, como eu sempre falo, né? E depende de cada um, tá bom? Então, assim, o que eu quero falar para vocês é o quê? Que nós temos um curso voltado para comunicação, que vai ajudar você em todos os processos, e você vai conseguir ser fluente no idioma. Vai quebrar aquele paradigma que é muito difícil aprender inglês, é muito difícil entender um filme, uma música. Então, você vai ter um curso completo referente a todas as necessidades que você precisa.